Olá, eu sou Elizabeth Bensabá Eu sou Patrícia Teles. e nós somos O Pode Dar Conversas que Inspiram e e Provocam. Provocam. E hoje nós vamos conversar com uma pessoa muito especial que eu já conheço há um tempo, Kika Maia. Tudo bom, Kika? Tudo ótimo. Muito Que- prazer estar aqui. Kika é consultora de moda. Hoje vamos falar sobre moda, empoderamento, autoestima, porque os trabalhos que você faz é sensacional. A gente se sente maravilhosa, né? Do jeito que a gente é. Se aceitar. Acho que tem quanto tempo? Uns 5 ou 6 anos que Foi antes da pandemia. que eu tava louca, eu tava bem acima do peso. Você vendia roupa, né? Online. E aí eu olhei assim, aí entrei em contato. Foi. Aí foi um vestido preto lindo, maravilhoso, eu tenho até hoje. E aí ela me vendeu esse vestido e aí depois que eu fui conhecer seu Instagram, e você já começava, já era blogueira já. E aí fiz a consultoria e isso pra mim mudou. Mudou meu conceito de vestir, de combinar a roupa, do que eu queria, do que eu não queria. Inclusive mudei meu guarda-roupa todo e hoje eu sigo, até hoje, os seus conselhos. O que Né? aconteceu no passado. Aí, a intenção é essa. É. E eu digo assim, que querendo ou não, é um processo. Você vai se despertando, você vai... Eu pego na mão, dou os primeiros passos, mas a pessoa continua caminhando com a consultoria de imagem. Pois é. E além disso, eu fiz uma viagem também internacional que eu ia estar no frio e no calor. Então, a gente tem que arrumar a mala pouca, né? Pouca roupa e você conseguiu. Foi perfeito. Peguei chuva, peguei tempestade, peguei sol, peguei quase praia. E foi perfeito. Aguardando as próximas, porque, né, depois da pandemia e tal, mas agora, com fé em Deus, terão próximas viagens. E o que é interessante também é que, assim, com essa mudança, é um resgate de autoestima, não é não, Kika? Porque a pessoa volta, sua autoestima sobe, ela eleva e você volta a se amar. Então, a roupa que tu usa também diz como é que tu tá, não é isso? Diz como é que tá a tua personalidade. Então, eu acho, eu sou muito visual, eu gosto muito de ver e me sentir bem. Por exemplo, quando eu estou acima do peso, eu não me acho bem. Quando eu estou com cabelo diferente, eu não me acho bem, eu não fico legal, eu não sei sair, eu não sei me divertir. Então, isso para mim também é uma influência muito grande, que eu acho que é basicamente isso, totalmente, que você trabalha, não é? Eu gosto de trabalhar, eu digo assim, que todo mundo tem estilo, todo mundo tem uma construção social. Está inserido dentro de alguma parte da sociedade, essa pessoa está aprendendo principalmente com a moda, também com a moda, porque a moda é uma comunicação visual. Então, essa pessoa que tem a construção social, ela tem uma identidade imagética. Às vezes, ela não sabe o que ela gosta. Então, quando eu digo que eu vou trabalhar a consultoria de imagem da pessoa e o primeiro serviço é análise de estilo, eu digo que todo mundo tem estilo. Eu não tenho estilo? Tem. Acredite, tem. A gente só vai descobrir. Então, tem muita gente que tem essa percepção, né? De que, eu não sei, eu não me visto bem, eu não gosto. Então, quando eu digo, não, aqui, você gosta disso e disso, o seu estilo, e eu não trabalho... Eu tenho os conceitos, né, fortes na sociedade desses estilos, dos 7 estilos universais. Só que eu não trabalho colocando ninguém em caixinhas, né? Trazendo a percepção, trazendo a percepção dessa pessoa para o que ela gosta, quem ela é. Então é muito mais sobre autoconhecimento e isso fortalece a pessoa. Entendeu? O autoconhecimento. E autoestima, aí já é a pessoa que trabalha com autoestima muito antes de trabalhar com moda, porque eu sempre fui uma mulher gorda. Então, antes de trabalhar com moda, eu já falava sobre isso, porque eu sempre tive uma autoestima bem trabalhada. Isso. Né? É assim, eu digo que eu tive um lastro dentro da minha casa para que eu me amasse. Então, por mais que minha mãe me levasse para emagrecer, por mais que meus pais cobrassem que eu tivesse uma alimentação saudável, minha mãe sempre disse para mim que eu era bonita, sabe? Então, eu acreditei nisso e levei isso para frente. E quando eu comecei, obrigada. E quando eu comecei a trabalhar com a consultoria, eu já vinha antes, né, trabalhando com a moda, vendendo moda, e antes disso, antes de trabalhar com moda, eu falava sobre autoestima, né, as pessoas, porque ficava curioso, como é que você é gorda e tem autoestima?
As pessoas tinham essa curiosidade. Então, as pessoas me entrevistavam e conversavam comigo porque queriam saber como era que eu, gorda, era ousada e tinha autoestima. Minha gente, como é que pode um negócio desse? Poucas pessoas se aceitam, né? A aceitação hoje... A gente vive uma sociedade patriarcal, machista, que diz o Exatamente tempo isso. inteiro para a mulher que ela é inadequada. Seja ela magra, seja ela musculosa, seja ela Cria um gorda, estereótipo. seja ela mais nova, seja ela mais velha. Então, nunca você está no ideal. Você sempre está em busca de alguma coisa. Então, é isso que eu alerto para muitas mulheres. Então, o meu trabalho como consultora veio depois de entender a sociedade. E como você começou sua carreira como consultora de moda e o que motivou você a seguir esse caminho? Porque você já me falou, né? Você é advogada. Quer dizer... Eu sou formada em Formada em Direito. Direito. Olha que tem muita consultora de imagem formada em Direito, viu? Eu tive muitas colegas formadas em Direito, quando eu conheci muita gente formada em Direito dentro da consultoria. Eu queria trabalhar com moda porque comecei trabalhando, vendendo, né, a moda plus size. E eu fui fazer o curso de consultoria para aprender mais, para não falar bobagem. Porque eu sou uma pessoa que gosto de falar o que eu acredito ser o correto. Então, quando eu estava fazendo o curso de consultoria, eu já tive algumas rusgas ali com a consultoria, porque a consultoria tinha muito aquilo, né? Na época que eu fiz em 2017 o curso. Tinha muito de, você tem que vestir isso para aquilo. E eu dizia, não, gente, eu não gosto disso não. Por exemplo, um debate que aconteceu na sala, quando eu estava fazendo o curso, foi que a advogada não podia usar blazer laranja. Você pode sim. Gorda não pode usar tal coisa. Pode sim. Se ela quiser, se ela se sente bem, ela pode. Então, eu vi ali que eu estava aprendendo, mas eu também estava discordando de muita coisa. E isso me motivou mais a trabalhar. Porque, assim, como eu atendia já mulheres gordas, né, com a moda plus size, vendendo moda plus size, eu sabia que aquilo ali era um limite que não cabia para todo mundo. Eu atendia tanto mulheres mais velhas quanto mais novas, um corpo mid, o corpo maior, né, a gorda maior. Então, aquilo ali, eu dizia assim, não tem mulher para dizer, assim, não tem consultoras hoje em Salvador para dizer você pode. E é essa coisa de empoderar a mulher, de trazer para a mulher essa autoconsciência de que a sociedade está querendo colocar ela dentro de uma caixinha. Então, foi o que me motivou de verdade a trabalhar com a consultoria. Uhum. E como você já falou, né? Como que você define assim o estilo, né, de cada cliente? A pessoa fala o que gosta e você meio que... Da época que eu te atendi para hoje, já evoluiu muito, porque, querendo ou não, eu vou também, né, aprendendo, entendendo melhor. Então, hoje eu criei essa metodologia que em 2 encontros online, eu consigo fazer com que a pessoa tenha mais autoconsciência do seu estilo. Então, hoje eu tenho mais de um serviço, né? E o primeiro serviço, o serviço de entrada, eu digo que é esse, que é o início de tudo. Muita gente me procura para fazer análise de coloração pessoal. Quando a pessoa chega para fazer análise de coloração pessoal, eu faço, por que você vai fazer análise de coloração pessoal? Você vai primeiro, né, descobrir a cor que harmoniza com a sua pele antes de conhecer a cor que você realmente gosta. Você vai usar, sendo que hoje a gente tem o recurso da maquiagem, o recurso da coloração de cabelo. Então, assim, o ideal é primeiro você saber o que você gosta. Então, eu trabalho dentro da consultoria fora das caixinhas, totalmente fora das caixinhas, totalmente. Se você pensar como eu aprendi, né, os 7 estilos universais, o tradicional, o contemporâneo, o moderno, o sensual, a mulher tem que ser sensual. Gente, nós somos tudo. Se a gente buscar para psicologia, nós somos muitas. Então, vai ter o dia que você vai sair com a criança, não pode usar salto de jeito nenhum, por mais que você seja uma mulher que gosta de salto e se sente super sensual e maravilhosa com salto. Se você vai correr atrás de uma criança, você não tem como colocar aquele salto altíssimo. Verdade. Você vai estar de tênis, né? Você vai buscar uma sandália. E aí, qual vai ser, dentro disso, o que te agrada mais? É esse estilo que eu procuro, sabe? Com essa pessoa, com essa cliente. E tem dado certo. Então, com 2 encontros, dentro da análise de estilo, a gente consegue definir um estilo, buscar, resgatar o estilo que está dentro dela. Assim, vamos agora mudar o roteiro da conversa, certo? Adoro. Eu sei que você é desbloqueada. Total.
Falei de sensualidade, já lembrou alguma Ótimo, coisa aí? já lembrei. Falando dessa caixinha de cores, é que você falou? A análise de coloração. É o que as pessoas chamam de paleta de cores. Isso. Pronto. Suponhamos eu tenho um date, né? Aí eu quero saber quais são os critérios que eu tenho que utilizar. Porque você falando que o que é que eu gosto? Eu sou louca, eu sou aleatória. Eu vejo uma cor verde, eu penso que é azul. Eu sou um pouco daltônica, viu? Mas aí, por exemplo, nesses critérios, o que é que a gente tem que usar? Qual a cor? Ainda é o clichê do vermelho e do preto? Ou já tem outras tendências de cores para, por exemplo, lingerie, né? Porque primeiro eu acho que tem que ter impacto você chegar com a roupa. Para na hora que você abrir, o cara cair lá e dizer, essa é a mulher da minha vida, vamos casar. O que é que eu tenho que usar, minha irmã? Me diga aí, qual a cor? Eu vou dizer o seguinte. Depende. A gente tem, dentro dessa feminilidade, a feminilidade mais dócil. Isso. Né? E a gente tem essa feminilidade Tem que achar mais... ela. A minha tá perdida. E a gente que eu digo na sociedade, né? Na São sociedade, os conceitos da sociedade. Essa... A minha Ela tá é fora da perdida. caixinha. Ótimo. Então a gente tem a feminilidade, porque, gente, o mundo é diverso. É. Se todo mundo fosse igual, seria muito sem graça. Né? Então, eu prezo por isso, pela autenticidade, pelo que gosta de verdade. Então, que bom que nós somos diferentes, né? Por exemplo, a sociedade, a gente tem a construção. Então, na sociedade, você mesmo disse que o vermelho é uma cor impactante. Eu estou aqui com toda de preto, né, com o dourado, o prata, mas a minha boca está vermelha. Por que que eu coloquei o vermelho hoje? Porque chama a atenção. Então, eu estou aqui conversando com vocês, eu quero que o público capte, né, chame a atenção, preste atenção na minha boca, no que eu vou falar. Então, o vermelho é intencional. E aí a gente tem, dentro desses conceitos sociais, signos e significados. Vem muito também da comunicação. Então, a sociedade nos diz que o vermelho é o perigo, o vermelho é o proibido, é o proibido, é o pecado, é o cuidado, é o pecado. Então, o vermelho amor. também é o vermelho do coração. Isso. Então, tem significado a cor, né? O vermelho, neste caso. Assim, não é todo homem que vai entender isso como algo positivo. Porque alguns acham até vulgar. Tem essa questão também, né, do sexy Isso. e vulgar. É. E aí, qual é o sexy que não é vulgar? Uhum. Né? Então, tem homens e tem a sociedade também, mulheres também, claro, que vai achar o sensual delicado. Existe também essa possibilidade. Por quê? Porque o delicado... Tem homens, tem pessoas que vão achar que o sensual dócil é o mais fácil de dominar. Então, tem, né, diversos conceitos, diversas cores. Você falou de cor. Pode ser que... Tanto que a lingerie rosa também é muito achada. O branco é achado porque lembra o casamento. Então, você tem, né, diversas cores para vestir, principalmente, né, que você trouxe a questão da lingerie. Tem diversas cores, mas tem cores que são mais gritantes, que eu vou dizer assim, né? Que a sociedade tem como o sensual, que é o vermelho, que é o rosa, é o branco, é o preto. Mas tirando assim, fora desse contexto da sensualização, a pergunta também é a seguinte: quais são os critérios que você utiliza, né, para auxiliar uma pessoa a escolher ou identificar a sua paleta de cores? Eu normalmente pergunto para a cliente, né? Qual é a cor que você gosta? Por quê? Por exemplo, eu já tive uma cliente que ela disse que odiava amarelo. E aí, né, eu não fico quieta. Eu tenho que saber o porquê. Porquê das coisas, para entender por que aquela mulher não gosta de amarelo. Aí a gente identificou que quando ela era criança, mais nova, não era nem criança, assim, adolescente, ela pegou um vestido da tia emprestado, que era amarelo, e quando ela chegou na festa, começaram a chamar ela de uma coisa específica, e ela não gostou, né? Acho que era Cheetos. Botaram um apelido nela por causa da roupa. Isso tocou nela profundamente. Ela era adolescente, eu atendi ela mulher. Então, as coisas, né, é a construção. Por mais que, vamos supor, o azul seja uma cor benquista socialmente, se você tiver uma questão sua com o azul, você não vai gostar de azul. E aí eu vou te perguntar, você gosta de azul? Não. Tá, tudo bem. Você não precisa usar azul. Hoje,
atualmente, o marketing, a imagem nas redes sociais faz muito com que os entendedores de marketing queiram que todo mundo use preto, né? Porque imprime autoridade, porque realmente o preto vem do juiz, o preto vem da bata, da igreja, da toga. Então, realmente o preto, ele é uma cor que tem uma neutralidade, mas também uma força. Porém, não é toda mulher que sustenta um preto. Não é toda pessoa que vai vestir preto e se sentir à vontade. Então, eu desbloqueio isso com as pessoas, sabe? Eu tive uma cliente que ela queria transmitir autoridade, ela trabalha com rede social, e ela descobriu que a cor dela, que ela ia usar, seria o azul. Não seria o preto. Então, ela usa o azul marinho e se sente bem. Ela usa o azul médio, ela se sente bem. As cores mais escuras. Os tons mais escuros normalmente são mais fechados, então transmite essa seriedade. Tons mais claros, mais doces, né? O candy color vem do nome. É candy, é doce, você lembra o bebê, você lembra a criança. Então tem significado. Eu digo que as cores estão dentro de um espectro. Aí a cliente me diz assim: eu gosto de vermelho. Que vermelho? É o vermelho bordô ou é o vermelho aberto, cheguei, né? Eu gosto de azul. Que azul? O azul clarinho, porque a gente tem dentro dessa... Bora colocar um retângulo. A gente tem o claro e o escuro, e o opaco e o brilhante. Então, tá dentro dessa gama de cores, entendeu? O rosa pode ser um rosa pink, mas pode ser um rosa bebê. Pode ser um rosa fechado. Ah, entendi. E assim, quais são os erros mais comuns que você vê? Quando eu fiz a consultoria, eu tinha muita roupa estampada, muito floral. Né? E foi uma coisa porque, né, que eu aprendi, a gente pode ter floral, a gente pode usar, mas assim, eu não sabia combinar. E quando você tem uma roupa mais neutra, digamos, né, a gente tá hoje toda no pink, essa roupa ela pode usar em várias situações, só muda o acessório. Então a gente não precisa ter tanto... cor de rosa. E a gente não precisa a gente não precisa ter tantas roupas. Foi isso que eu aprendi com a consultoria. Porque as pessoas também acham, né, que a consultoria é cara. A gente não é cara. Vale super a pena. Fazendo aqui a propaganda de Kika. E vamos deixar a roupa dela também, né? Quem quiser contratar. Serviços. Kika Maia Plus, né? @Kika Maia Plus. @Kika Maia Plus. Então, ela faz consulta online. Maravilhosa, enfim. E não é caro. E eu percebi que quando você tem a reunião, você vai ver também o que a pessoa pode pagar, não é isso? Você define isso, né? Na pandemia, isso foi muito importante para mim, porque o que eu fiz? A consultoria de imagem era vendido como um pacote. Aí eu disse, gente, mas dá para dividir esse pacote, começar com esse serviço de entrada, fazer depois a revitalização de guarda-roupa, para depois o personal shopper. Então, hoje, né, facilita isso das clientes contratarem primeiro a análise de estilo, aí se ela quer muito a análise de coloração, depois a revitalização de guarda-roupa. Eu brinco dizendo assim, que a análise de estilo, ela é o teórico. Você vai se... né, você vai se entender com a análise de estilo. Tem um autoconhecimento muito forte a análise de estilo. E depois você vai treinando aquilo. Então, é a parte teórica e a parte prática. Quando você vai para o guarda-roupa, que você abre o guarda-roupa, você vai começar a lembrar o que foi que eu disse, o que eu preciso, o que você precisa colocar em prática. Então, é a parte teórica e a parte prática. Agora, teve uma coisa que você falou. Quais são os erros mais comuns, né? Que assim, seus clientes para mim, é seguir tendência. Para mim, seguir tendência não é para todo mundo, né? Porque, assim, você coloca no seu guarda-roupa coisas que é porque tá na moda. É para você. Na verdade, assim, as pessoas compram muitas coisas para serem aceitas e se adequar, né? Principalmente nós mulheres. Mundo capitalista, né? Exato. Então, tem a influência do capitalismo, né? Que diz que compre, 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 compre. Tem a questão da pessoa não se conhecer e não saber o que gosta, então compra. Ela não sabe o que gosta, então ela vai comprar. E tem muita questão emocional também, de ser aceito. Então, eu tenho hoje um estilo de vida. Aí eu passo a ter um outro estilo de vida, para mim seria um outro grupo, eu acabo me vestindo de acordo com aquele outro grupo. Isso é um erro também, porque você está deixando a sua essência. Você pode até usar coisas que esse grupo veja como interessante, como identitário, porém, coisas que você goste, porque senão você se perde. E aí você se sente mal. E aí aquilo ali faz com que você não seja você. Isso é importante.
Eu não quero que cliente minha nunca deixe de ser quem ela é. Porque, tanto que eu tenho vontade de fazer psicologia. Para mim, a gente está nesse mundo para ter uma essência e para ser quem a gente é. Óbvio que nós temos máscaras, né? E a gente vai usar os signos da moda de acordo com o que a gente quer chegar em um lugar. Então, a gente está usando máscara. Mas não deixando quem a gente é. De ser quem a gente é. Você falando, desculpa também, você falando em estilo, em seguir tendência. Eu, por exemplo, não usaria nunca uma saia balonê. Que tá agora, né? Na moda, no modismo. Eu não usaria primeiro. Tem uns quadris muito largos. Pô, eu ia dizer, o que é que essa mulher quer com esse negócio? E também não é a minha cara, a minha vibe, não. Já pensou eu no auge dos meus 50 anos com a saia balonê? Eu acho que não fica legal. Meu estilo, por falar no meu estilo, eu sempre falo, quando eu vou comprar uma roupa, eu tenho a maior dificuldade. Primeiro, porque meu estilo é de piriguete. Não vou mentir não, minha irmã. É uma piriguetagem triste. É roupa. Mas isso é o estilo, né, dela. É engraçado que quando você conhece Patrícia, você vê Patrícia, você pensa que ela é piriguete. É totalmente diferente da pessoa. Da vida real. Da vida real. Não tem nada a ver. Sabe? E ela gosta, ela se sente bem, eu acho isso o máximo. Né? Eu não tô nem aí, quem acha, né? Pra e ela é assim desde que eu conheci ela. Gorda, magra, de qualquer jeito, ela é assim. Não ligo. Vou pra minha academia mostrando a barriga. Tem horas que o Chico fica grande demais porque as roupas ficam aparecendo. O povo fica olhando. Eu digo, meu filho, eu não vou poder tirar. Não vou deixar em casa, ele tem que vir comigo. Eu vou assim porque eu gosto de me vestir assim. Então, às vezes, já tive discussão com o ex-marido de falar assim, porque você usa essa roupa? Eu gosto, eu me sinto bem. Se tá saindo uma banha assim, uma banha acolá, eu não tô nem aí. É o meu estilo. Mas é lógico que eu também sei entender, né? Que essa conscientização que nós temos que ter, que nem todo lugar eu posso ir de piriguete. Tem horas que eu tenho que ir bem mais clean, né? Eu tenho uma cliente que ela diz exatamente assim, eu sou piriguete, eu quero minha roupa sensual, e ela se sente bem assim. Então ela tem pouco seio, ela coloca bastante decote, ela consegue colocar recortes, né? E a gente foi entendendo que é construção, a gente tem um primeiro encontro, o segundo, o guarda-roupa, o personal shopper, e a pessoa também continua, né? A pessoa por si só vai dar continuidade a esse trabalho. Eu digo que eu dou o start, pego na mão, e depois a pessoa tem que caminhar sozinha. Eu não quero cliente nenhuma dependente de mim. Dependente, eu quero dividir conhecimento. Eu não quero cliente dependente de mim. Perco com isso, muita gente diz que eu perco, mas na minha consciência é o trabalho correto que eu tenho que fazer, né? Dar liberdade para essa pessoa deslanchar com a sua imagem, se sentir bem, saber fazer escolhas assertivas, corretas para ela. Agora, eu queria falar, sabe o quê? Sobre, você falou das estampas, e a gente não tocou nesse assunto. Porque, assim, eu tive a cliente essa semana, que ela tem bastante estampa no guarda-roupa, e eu quase não uso estampa, né? A gente pode até trazer já essa questão para... E é muito diferente. Então, eu jamais vou dizer não use estampa. Você não deve usar estampa, porque não é um trabalho de consultoria, seria o meu gosto pessoal vindo à tona. Porém, para você conseguir usar uma saia estampada, uma parte de baixo estampada, você tem que ter blusas diversas para combinar com aquela saia. Quando você tem um guarda-roupa que a paleta é uníssona, você consegue combinar as coisas entre si, fica mais fácil. Olha a importância do todo também, tá vendo? Então, o ideal em um guarda-roupa é que você tenha partes estampadas, que você goste, e partes lisas para que você combine com elas e ela não fique... Só dá para usar aquela saia com aquela blusa, só dá para usar aquela calça com aquela roupa, porque a gente quer versatilidade no guarda-roupa. Poder combinar, né? Porque aí você pode fazer 1000 possibilidades com poucas roupas. Isso, uma peça pode fazer várias. Então, a dificuldade, às vezes, de uma pessoa que vai fazer mala é justamente essa. Tem, mas não tem autocombináveis. E aí a mala fica grande porque ela não consegue mesclar as coisas. Isso é algo importante. Hoje, com os voos, né? A gente só pode levar 10 quilos, então você tem que... Isso faz parte também. A vestimenta, você sabe o que você vai levar para você poder combinar. Porque, por exemplo, se for fazer uma viagem internacional de 15 dias com a mala de 10 quilos...
É babado. É difícil. Eu mesmo, quando eu vou viajar, minha filha, são várias malas, sacola de plástico, bolsa de praia, não sei o quê. Eu sou descompensada. Porque eu sou indecisa no que eu vou vestir, mulher. É sério, eu não tenho ainda essa versatilidade, essa abertura, mas eu vou aprender que eu vou fazer uma consultoria com Kika agora. Porque eu falo ficando famosa, né, minha filha? Quando eu estiver em Ana Maria Braga, eu não vou assim. Nós vamos, é toda chique, ó, orientadas por Kika. Com certeza. Kika, eu queria que você fizesse agora um resumo de A a Z, né? Da cabeça aos pés, de acessórios, de roupa de cima, roupa de baixo, roupa de dentro, roupa de fora, né? Das principais tendências que você vê dominando a moda ultimamente, atualmente. Pode dar para fazer esse spoilerzinho pra gente dar uma olhada. Hoje só se fala em borro, né? Eu tava até gravando o vídeo antes de vir para cá sobre o borro. Que muita gente fala que é o hip chic, mas o borro é uma mistura de vários estilos. Do folk, tem coisa do country, né? Tem as franjas. Isso. Então tem uma mistura ali. Tem a tendência da estampa paisley. Então, a gente tem hoje a moda trabalha com esse ciclo, né? Eu digo, na verdade, a moda não é um ciclo. A moda é uma helicoidal. Porque quando uma coisa volta à moda, ela nunca volta do mesmo jeito. Ela sempre volta com algum outro tom, com alguma outra questão para que você consuma. A moda é uma indústria de consumo. Isso. Então, por isso que o se conhecer é tão importante. Por isso que eu não sou a pessoa que vai ficar dizendo quais são as tendências sempre. Eu sei quais são as tendências, eu sei quais são as tendências. Esse brinco, até outro dia atrás, estava mais os bolds, né? E eu ganhei. Estou usando, tá aqui. Mas eu sei que é uma tendência. Eu sei que ele é mais datado. Porém, a argola, né? É clássico, né? É clássico. Então, A pérola que você tá... a pérola. Clássico. Ficou lindo esse Para mix. sempre. Então, tem coisas que tem coisas que são mais datadas, como eu disse antes, né? Você comprar uma coisa que é datada, você usou, perdeu. Saiu de moda, não vai querer usar mais. Se você aproveita, sabe o que gosta, e aquela tendência no seu estilo, você aproveita que está em alta, tem em todos os lugares, tem de todos os preços, de todas as cores, todas as estampas, e aproveita e compra, você está sendo mais esperta que a moda. Entendeu? Por exemplo, eu gosto de maximalismo nos acessórios. Aí aparece esse colar de pérola grandão. A pérola verdadeira não é isso. A pérola verdadeira é pequenininha, delicada. Tem alguns outros tipos, mas normalmente é aquela pequena delicada. Então, o que é que eu faço? Eu misturo uma tendência, né, que é a pérola, que surgiu, vai ter pérola, com o meu gosto pessoal, que é o maximalismo. Então, eu compro uma pérola grandona e misturo com outras coisas. Então, para mim, a pessoa esperta é a que pega o que está na tendência e diz assim, disso aqui que está na tendência, eu vou usar. Então, do borro, que está na tendência, eu vou usar a saia de franja, uma bota. Mas tudo, você está sendo vítima da moda. Porque querendo ou não também, franja e bota a gente sempre usa no inverno e no São João. Você não vai perder. Exato, né? Sempre volta na época do inverno. Esse cinto borro mesmo, eu estava até vendo no Instagram, que ele aumenta a cintura. Aquele cinto que é um monte de bola, assim, um grudado na outra que você bota. A pessoa fica enorme. Uma e tem agora umas franjas e voltou aquela... Como se fosse uma ponta, assim. Tá, as pontas esse também. negócio. Quem não for muito magra... Colete também, de franja. Tá muito Colete. Né? O borro tá em alta, né? E aí traz as franjas, as botas, a estampa paisley. Tem gente que fala paisley. A paisley tá em alta. O bordado, o vestidinho solto, né? A rendinha com o vestido solto. Em termos de acessório, coisas na cabeça, né? Então... Quando você fala em borro, né? Nós temos a visão do que seja, mas eu queria que você explicasse para as pessoas o que é essa tendência, né? Mais marrom, com essa mistura. O marrom tá muito em alta. Isso. Essa mistura dessas. Não dá pra não dessas. Desses estilos, né? Country. Que foram o country, o hip. O borro vem de Boêmia, né? Então foi misturando. Então, o country, o hip, o vintage, o hip dos anos 70 mesmo. Dos anos 70, Só que aí tem uma evolução, né?
Isso. dessas tendências, dessas misturas. Então, faz uma mistura, aí o marrom, a franja, como eu já disse, a bota. Aí fica em alta, fica mais fácil de achar. O ideal é que você só compre o que você realmente gosta. E aí já aparecem os memes, né? Essa semana... Coloca aí, Anderson. Só pro Eu tenho pessoal ver. até várias imagens aqui, É? se vocês quiserem. Se você quiser, você pode mandar pra mim, que aí eu... Vai continuando até eu baixar. Tá Sei. certo. Eu tenho várias... Eu baixei, que quero fazer Sim. um conteúdo sobre isso. Uhum. E... Difícil é achar, porque tem muitas imagens. Tem. E... O marrom, por exemplo, né? Agora no São João, vai ter muito aí, pronto. Aí, eu peguei essa foto porque isso pega um pouquinho de tudo aí, né? Pega um pouco de E tudo. você vê agora... não, vá, me explique. Pega um pouco de tudo. Agora você vê que o marrom já é um marrom que é mais trazido para a atualidade. É, Porque antes você via muito esse estilo numa cor mais clara, no branco, né? Quando era. E aí hoje já vem marrom, porque a gente tá com uma tendência também de puxar para as cores neutras. Então, hoje a cor, né, da Pantone esse ano foi o cappuccino, né? O marrom, o moca. essa Então, cor aí mesmo, né? É uma cor assim mesmo. Pode É. ser até um pouco mais clara. Eu achei até interessante essa, porque você consegue acessórios clássicos, você vê que tem uns acessórios, bolsa, esse cinto não tanto, mas enfim, bota, né? Isso Aí uma você não pessoa- perde. Uma pessoa que vira pra mim e diz assim, eu não gosto de babado. Aí aparece o borro, aí a pessoa no outro dia olha, aparece uma cliente minha. Eu só faço olhar, aí a pessoa já sabe. Eu digo assim, você não gosta de babado e tá usando babado? Por quê? Então essa pessoa tá querendo se encaixar, ser vista como... por exemplo, eu acho lindo, mas eu não usaria babado, porque eu acho que eu cresço, né? O volume. O volume, dá volume. Então eu volume. prefiro, se fosse para escolher poderia ser essa cor, mas sem babado. Você E pode. tem outra Ou coisa, então tem só um outras babadinho informações, embaixo, assim, outras comunicações. O babado traz uma feminilidade mais dócil, né? sim. Traz a feminilidade da menina que usa babado, né? Da coisa do renascentista, do bucólico. Então, tem essa comunicação também. Aquela coisa que a gente falou, né, no primeiro episódio, de resgatar a nossa feminilidade. Porque eu e Patrícia, a gente é muito de fazer. Sim. E às vezes a gente tem que ser e não fazer. E o estilo e a roupa, a moda, isso transmite muito. Tem muita energia masculina. Masculina, a gente tem Nós energia não temos masculina. essa energia feminina só em alguns casos. Não, tem momentos que a gente tem que ter. Mas eu acho que a gente também tem Mas que em resgatar 90% dos a casos nossa feminilidade. Eu acredito que assim, como eu trabalho, né? Eu acredito que todo mundo tem energia masculina e energia Sim. feminina, né? A gente, quando é embrião, né? Sim. Isso. Então, nós temos energia para as duas coisas. A questão é, quando você vai usar cada coisa? Como você é? E se você disser, eu preciso neste momento ser mais de fazer, você vai ser. Porque é a sua necessidade naquele momento. Aí você, mais jovem, você precisa correr atrás, fazer, acontecer, para a sua vida deslanchar. Então, você tá de calça jeans, t-shirt e bota e tá fazendo, por exemplo, uma cliente minha que é engenheira civil. Ela vai Sim. aparentar roupas, Mais né, com masculinas. signos que a sociedade imprime como masculino, como do homem. Só que a gente não pode esquecer que esses signos também mudam. Né? Hoje a gente vê uma revolução muito maior. Então, essa mulher, depois de um tempo, tem filho, ou se afasta, faz uma transição de carreira, e ela traz o babado, ela traz o rosa, ela traz tecidos mais delicados, porque tecido também comunica, né? Um tecido rígido é um tecido que traz essa força, essa rigidez, um tecido mais maleável. Ela deixou de ser quem ela é? Não, ela já era feminina. Ela está comunicando neste momento que ela pode, que ela consegue, que ela também é feminina. Então, não tem o certo e o errado para mim. Isso. Eu vejo muito pessoal da polícia, né? Porque minha mãe e Paty, elas vestem aquela roupa que é totalmente masculina, mas botam um brinco, botam maquiagem, botam um batonzão. E o colarzão, que não falta. Eu acho massa, porque aí você meio que
suaviza. Você pode né? fazer, a gente chama de high-low na moda. É. Que é brincar. Eu digo, eu adoro dizer, você buga a sociedade. A sociedade te olha e faz assim, pô, aqui tinha tudo para ser uma coisa e ela tá sendo outra, como assim? É. Então, adoro eu isso. Eu acho adoro, massa. adoro quando uma cliente minha pega esse mood, esse speed de deixar você confuso. Porque assim a gente não é só uma coisa. Então, lute aí para você saber, entender o que é que eu sou. Exatamente. Porque eu estou sendo o que eu quero ser. Ah, maravilhoso. Quando eu saio, quando eu tô mesmo, eu passo a semana toda de coturno, bota, de coturno, calça, camisa da polícia, com a arma do lado, uma pistola, cheia de carregador, algema. Quando eu chego na profissão de policial, né, investigadora, à noite, quando eu vou ser professora, eu vou de vestidinho. Os meninos são pródigos, assim, parece que dali surgiu uma nova Patrícia. Mas minha vontade mesmo era de usar essa bota com a arma e um salto no Luiz XV desse tamanho, pra pisar na cara. Mas não posso, minha amiga, que se eu vou correr, atrás eu caio no chão, aquela coisa que vocês veem, como é que eu vou correr de salto? De Não tem salto, como. não tem como. E isso tem em diversas profissões. Por exemplo, eu tenho um cliente arquiteta. De manhã, ela está em sala de aula. De tarde, ela vai para a Alameda das Espatódias. Não, de manhã, ela está numa obra. De tarde, ela está na Alameda das Espatódias. De noite, ela está na sala de aula. É o meu caso. Ela tem que... Tem que modificar. É diferente. mudar Ela um pouquinho. precisa de uma ambientação, sabe? Ou uma roupa que caiba em tudo. Ou sobreposição. sobreposição. Normalmente, a sobreposição é mais fácil, mas tudo dentro do que ela gosta, porque ela é isso tudo. Agora sim, eu costumo dizer mesmo, por exemplo, no meu caso, eu digo, quando as pessoas me veem, dizem, poxa, como tá diferente. Aí eu digo, hoje eu tô vestida de menina. Porque durante o dia eu sou menino, né? De calça, coturno e pistola e cabelo preso. Aí todo mundo me olha assim, com aquele jeito de homem, de macho. E eu já sou assim, bruta, assim, a voz grossa. Aí eu digo, não, porque agora eu tô delicada. Tô vestida de menina. Tô de vestido, de brinco, de acessório, de salto, né? Sendo mulher. Agora, bora trazer a questão histórica, né? O salto foi para homem, não era das mulheres, era dos homens, era de Luís, né? É Versalhes. Tá vendo? Então, o salto veio pra gente depois. Por isso que eu digo que os signos mudam. Por isso que outro dia estava maior debate, discussão na rede social, porque os homens, no dia do lançamento da novela, estavam usando roupas desconstruídas. Eu digo, a gente não sabe para onde a sociedade vai, como ela está correndo. Isso é tão bom para todo mundo, você ser quem você quer ser, você poder ser de dia mais formal, mais fechada, mais séria, porque sua profissão imprime isso, e de noite está mais à vontade. Isso é bom pra gente. Porque senão a gente vai ficar fechada na caixinha. Isso acontece, e às vezes até por eu estar aqui no pode dar, né? Porque eu, como médica, eu tenho que ter uma imagem mais séria para... Tem uma expectativa social. É isso, tem expectativa. E às vezes as pessoas me veem de short e de chinela havaiana, indo ali na farmácia comprar uma fralda. Né? Aí a gente tem que mesclar, né? Sair hoje, né? Eu tô de salto. É isso, se a gente julgasse menos sainha, e toda se colada, autoanalisasse mais, esse tipo de estranhamento para o outro seria mais... Eu não ligo, isso aí já me incomodou, né? E às vezes até familiares falarem, falei daí. E esse vestido, você vai trabalhar com esse vestido? Tem dias que eu vou com o vestido que eu quero. Não, tem pessoas mesmo, falando isso rapidinho. Eu trabalho na escola, eu moro no interior, né? E quando eu vou trabalhar na escola, às vezes tem reunião, às vezes eu boto um vestido aqui, mas o vestido é colado. Como eu sou grande, sou larga, chama atenção, né? E tem colegas minhas que me incomoda isso. Elas não chegam pra mim, que vestido é esse? Que decote é esse? Elas não chegam pra mim e dizem, Patrícia, como é que você tá? Fica Como olhando foi de seu cima dia? abaixo, né? Como foi sua semana? Isso me irrita. Eu sei que às vezes não fala, né? Por querer. Mas eu me sinto incomodada, porque eu não queria ouvir isso. Porque às vezes eu falo assim, sabe o que é que eu digo? Muita gente fala, é porque não tem coragem de ser eu. Quem fala de mim é porque quer ser igual a Patrícia e não consegue. Quer ser Às piriguete, vezes não é nem igual ao que você está usando, mas quer ter a sua identidade, né, a própria, quer assumir a sua identidade e não consegue. Então é mais Por fácil diversos motivos. Então é mais fácil julgar o outro que está sendo autêntico,
do que assumir sua autenticidade. Eu falo, aí um dia uma pergunta assim, tu sai com esse short curto, teu marido não fala nada não. Eu disse, olha, deixa eu te falar uma coisa, mas eu sou grossa, viu? Eu disse, olha, antes eu sair assim, short curto, do que eu sair com a burca, né, tapada dos pés, a cabeça e aprontando. Pelo menos eu não faço isso. Então, para um bom entendedor, meia palavra basta, não é isso? É isso mesmo. E eu já sei, né, a resposta, porque eu passei por isso, mas eu quero que você fale aí para os nossos seguidores. Como a consultoria de moda, né, impacta na autoestima e na confiança da pessoa? Primeiro que vem disso, né, da autoanálise. Eu trabalho com uma consultoria que não diz que tem... Na sua época, por exemplo, eu ainda medi corpo. Não foi? A gente fez uma medição do seu corpo. Tirei foto, medi, mostrei, né? E antigamente na consultoria tinha, né? O corpo retângulo, o corpo oval, o corpo... Eu não faço mais esse tipo de trabalho. A não ser que a cliente me traga essa questão, né? Que ela tenha alguma distorção de imagem e me traga essa questão. Eu trabalho para que essa mulher, ela tenha um autoconhecimento, primeiro, emocional e do que gosta. Eu não digo para ela o que é certo e o que é errado. Eu digo para ela, por exemplo, ontem uma cliente minha me mandou uma opção de roupa para um lançamento de um livro. E aí eu disse assim, você está nua. Ela estava nua, ela sabia que aquele vestido ela estava nua. É isso que você quer? Era o lançamento do livro dela. Ela disse não. Então, assim, eu também sou verdadeira. Eu sou... Porque ela queria mostrar uma autoridade. Ela queria, né, uma coisa mais séria, mais fechada. Ela vai se abaixar, ela vai sentar e as pessoas vão ficar de frente para ela assinar. Então, o que eu fiz foi dizer o que é que você quer. Porque, às vezes, a pessoa sabe até o que quer, mas está sem saber traduzir, né, aquilo para a moda. Então, meu trabalho trabalha com a autoestima da pessoa, dando essa autonomia, né, a pessoa se entendendo, esse autoconhecimento, ajudando no autoconhecimento. Gente, por incrível que pareça, é impressionante, mas assim, já teve cliente que se descobriu em relacionamento abusivo porque ela compensava a relação dela, que ela não era feliz, com compras. Então, são pormenores da moda que estão ali dentro dessa pessoa, que estão ali incomodando essa pessoa e de alguma forma a moda traz um autoconhecimento, entendeu? Então tem de tudo, eu já vi de tudo. Guarda-roupas com milhares de roupas que a pessoa não cabia nela, mas ela não conseguia se desapegar porque queria voltar ao corpo que tinha aos 17 anos. E eu olhar e dizer assim, você sabe que você não vai voltar a vestir, você teve filho, você não vai voltar, seu quadril não é o mesmo, você não vai voltar a vestir o 36 que você vestia antes. Então, às vezes, a consultoria, eu me arrepio, a mulher chega querendo essa pessoa que pegue na mão. Não deveria, entre aspas, ser. Assim, pelo que eu aprendi, não seria assim. Mas eu não consigo não fazer diferente. Se envolver. Eu não consigo fazer diferente, porque eu sei que a transformação vem disso, sabe? Desse estar do lado da mulher. E, assim, isso vem muito de mim. Porque eu lembro como se fosse hoje, eu na faculdade fazendo direito, a minha forma de lidar com as minhas, né, com as pessoas que eu estava na faculdade, que eu conhecia, era dessa maneira. Eu vendia já roupa na faculdade. Então, era dessa maneira. Então, eu não sei ser diferente. Então, a consultoria comigo não é uma consultoria rasa, sabe? Não é uma consultoria superficial. Eu vou aprofundar as questões com essa pessoa. Eu vou aprofundar onde essa pessoa vive, essa sociedade que essa pessoa vive. Então, não é qualquer cliente que consegue me contratar. Eu não consigo captar qualquer cliente. Porque essa pessoa tem que querer estar disposta a entrar no autoconhecimento e entender mais de onde ela vive, né? Desta sociedade em que ela está inserida. Babado mesmo. E realmente isso é experiência minha, tá? Você... Peraí. Pausa aí. O convidado já chegou, o Aguinaldo. Ah, tá. Pode prosseguir que eu edito. Deixa o Aguinaldo lá sentado. Pode prosseguir que eu edito na hora que você corta. Tá. Então, assim, uma experiência minha é que eu aprendi a gostar mais de mim, me aceitar no momento de peso. Eu tenho várias oscilações de peso, enfim. Então, eu aprendi com a consultoria a me amar, a me aceitar, né?
E não perder o estilo, não perder a beleza, não deixar de me amar, de me arrumar, né? Pra você se sentir bonita. Independente do biotipo, corpo que você esteja. Gostosa daquele deliciosa, momento, isso né? mesmo. Óbvio isso. que a gente tem altos e baixos, mas essa parte da consultoria é excelente para isso, né? Bora esquentar esse negócio um pouquinho? Bora! Me fala um pouquinho, Kika, assim, Kika mãe, né? Kika mulher, esposa. Fala um pouquinho assim mais de sua vida pessoal. Da minha vida pessoal. Eu fui mãe muito jovem, né? Eu tenho 48 e eu tenho uma filha de 25. Então eu fui mãe jovem. De 25. E eu casei também jovem. Então casei a segunda vez, casei a terceira vez. E aí... É Gretchen. Ana Maria Braga. Vai casar de novo. Não, eu acho ótimo. Ela Deus. não desiste do amor. Eu também, minha filha. Tô no Jamais. Já tentando ser feliz. Exatamente. Não, mais feliz. Então, assim, a Kika que pode esquentar isso aqui é a Kika dizendo assim: não desisto, né, de uma relação, uma boa relação. Óbvio que você, com o tempo, vai ficando mais exigente, mais esperta, mais seletiva, né? Você vai tendo uma autonomia própria, que não é qualquer relação que você aceita. Não é. Não. 48 anos, não. Não, né? Não. Então, assim, hoje eu vivo uma liberdade para ser quem eu sou. Então, eu não tenho medo, por exemplo, de questionar as coisas. Um boy que me manda uma coisa, eu dou uma resposta mal criada na hora, porque assim... Uma isso. Uma coisa que eu nudes... Não, nude eu não soube de mandar nude, não. Não, eu mando... ele mandar pra você. Não, tipo assim... Porque ele tem uns que são assim, questionar né? o corpo. Não, esses daí eu bloqueio. Assim, se eu não solicitei, não me mande o que eu não quero. Se eu não solicitei, não me mande. Que já vai pra parte sexual. Né? E eu, assim, eu sou uma pessoa que eu acredito que todo mundo tem valor. Todos nós temos valores. Valor mesmo. Né? Temos valores e temos valor. Temos valor. E o ideal, né, quando essas pessoas que se encontram têm valores próximos. Então, se um homem manda para mim uma coisa que me atinge, ele vai saber imediatamente. Eu digo, isso aí não está condizente com o que eu acredito. Ponto. Entendeu? Seja uma foto, seja um texto. Você teve um que... Eu sou bem feminista, né? Então, teve um que sabia que o meme que ele ia me mandar ia me provocar. Na mesma hora, ele mandou o meme na mesma hora. Eu disse assim, isso aí é ridículo. Eu não sei como é que você tem coragem de me mandar um negócio desse. Isso é machista, essa sociedade aí. Eu não quero nem para mim, nem para minhas filhas. Então, assim, na lata, sabe? Então, eu sou essa pessoa. Se for para esquentar, eu esquento nesse sentido aí. Uma coisa que você falou que eu achei muito legal, e isso eu vou levar para mim, é esse empoderamento e o gostar e se amar e se achar bonita dos filhos, né? Isso fica um alerta para nós, mulheres que têm filhas mulheres. Né? Eu atendo mulheres que muito chegam importante. a mim para fazer consultoria, que nunca ligou para a imagem, nunca ligou para a moda, porque a filha está no processo, né, de amadurecimento. Ela disse assim, Kika, se eu continuar não me importando comigo, minha filha vai crescer com esse exemplo. E a sociedade nos diz, a gente nunca está, né, como eu já disse antes, a gente nunca está... pronta, né? Nunca está bom para a sociedade, como nós nos apresentamos. Então, se a gente... Me perdi, TDAH. E aí, mas era... essas filhas, né? Que a sua cliente foi... A gente nunca está pronta, né? A gente nunca está perfeita para essa sociedade. Então, quando a gente assume o que a gente é, o que a gente quer ser... Aí ajuda, né? Porque a sociedade vai ter que engolir. Ontem, inclusive, minha filha foi pro salão, né? Lavar o cabelo, a mais velha. Ela tem um cabelo cacheado. Ela é negra e tem o cabelo cacheado. E eu acho ela linda, assim. E ela porque queria o cabelo liso. Talvez por eu ter o cabelo liso. Falei, tá bom, mãe, você pode fazer. Eu não gosto ela de cabelo liso. Mas assim, fez escova, foi um desejo dela. Mas aí o cabelo começa a inchar. Eu falei, mãe, não tá legal. Você é mais bonita de cabelo cacheado. Ah, mas eu gosto do meu cabelo mais liso. Sim, mãe, mas você fica mais bonita de cabelo cacheado. Então, assim, eu tento
empoderar ela ao máximo para ela se aceitar do jeito que ela é, né? Às vezes a gente quer copiar nossa mãe, mas ela é diferente de mim, a irmã é diferente, eu acho que ela tem que... Lá em casa eu né? tenho uma loira do olho azul, a mais nova, e ela gostaria de ser mais parecida comigo. Eu digo, Nicole, você tem um olho azul, a sociedade brasileira, a baiana não tem olho azul. Lá em casa eu tenho Ela um de poderia cada ser cor insuportável por causa desse olho azul, e ela diz que não. Ela queria ser mais também. parecida Lá é comigo. louro, negro e moreno. Tem um de cada cor. Digo, lá aqui em casa é Arco-íris. É o diverso. arco-íris. E eu todos amo. têm sua beleza. Todos. Obviamente, todos têm sua beleza. Obviamente, também a sociedade vai tentar impor qual é a beleza correta. Mas aí a gente briga. Deixa eu te perguntar uma coisa que nós falamos muito em moda aqui, maravilhoso esse papo. Só que nós direcionamos muito a nossa história pro lado feminino, não é isso? Eu Isso. sei que você é feminista. Mas e para os homens dentro da moda? Eles buscam essa melhoria, né? Ou só isso mesmo? A gente sabe que mulher, porque nós somos extremamente vaidosas e isso. E os homens ficam aonde aí? Então, Eles existe uma grande resistentes. diferença, né, em como a mulher se comporta com a moda e como o homem se comporta. Não vou nem dizer com a moda, com o consumo. A gente costuma consumir para aparentar, para que a sociedade nos diga, né, aparentar, nossa, então a gente vai fazer plástica, a gente vai fazer procedimentos 1000, a gente vai se preocupar com a roupa, com o sapato, com a bolsa, a gente vai se preocupar muito com isso. Os homens, eles não se atentam tanto à moda, eles se atentam ao conhecimento, então eles buscam, né, ter dinheiro. Infelizmente, nós estamos despertando para isso agora. É isso mesmo. Então, os homens se sentem bem quando eles têm poder aquisitivo e o carro do ano, o objeto, inclusive a mulher como objeto. Infelizmente é isso. Então, é como eu vejo, é como eu acredito que essa sociedade... Então, quando você me pergunta, os homens estão, né, mais preocupados? Os homens, como os homens se vestem? Eu não atendo homem. Foi uma decisão que eu tomei para mim. Mas como os homens... Hoje existem alguns homens, né, que já se preocupam, já desconstroem, né, os metrosexuais, os gays. Então, já tem uma outra relação com a moda. Mas os homens mais tradicionais, eles não têm essa preocupação com a moda, sabe? Acho Com a lindo, um homem bem roupa. arrumado, cheiroso, perfumado. Fica Um homem de apaixonado. terno, um blazer. Com a gravata pra você puxar assim, ó. Sair puxando. Se bem que a gravata você pode fazer várias coisas, né, Pois amiga? é. Inclusive, Olha, ela é algemar. sabida. Ninguém dá nada. Diz que quem não presta sou eu, mas essa minha colega aqui, minha irmã. Inclusive, quem é algemar? Eu Com tenho a alge- gravata. Eu tenho algema de aço. Prefiro usar. É, pode ser uma de Não é não, pano. Anderson? feita. Você quer ser algemado com algema de aço ou com a gravata, Anderson? Não, a gravata enfoca, a algema não. Adorei. Rápida resposta. Ah, Mas você também pode sou amiga. amarrar o pulso com a gravata. 50 tons de cinza. E a Kika, vamos esquentar um pouquinho. A Kika sexual, você se acha uma mulher com libido, a libido alta? Porque eu acho que a libido vem da autoestima, né? Ajuda muito, né? Porque você... Você deve ver muito Sim. isso em consultório, Muito, inclusive. muito. Eu digo assim, eu sempre me senti bem, né? Eu sempre, como eu disse no início, eu sempre tive uma autoestima boa. Então, eu não tenho pudores para fazer o que eu quero fazer. Então, eu me sinto à vontade. Então, se eu tô afim de um cara, inclusive isso, né? Se eu tô afim de um cara e ele tem mais amarras, mais, né? Eu digo, ó, e aí? Eu tô querendo te conhecer, eu tô querendo sair com você. Não, não quero sair. E eu digo, não quero sair para ir jantar, não. Eu quero sair pra gente se conhecer mesmo. Pra gente se ver. Ou pra sua casa, ou pro motel. Eu não gosto muito de motel, não. Prefiro ir pra um apartamento, um lugar mais reservado. Não sou fã de motel. Isso é muito legal. Porque, né, a gente às vezes conversa com um com o outro, ou via aplicativo, enfim. E os caras ficam naquele reme-reme. Ah, não é pra mim, não. Nossa. Homem que é assim não Tem é que pra ter mim. E aí, exatamente. Aí chega assim, eu já solto logo. Primeiro eu não chamo o homem pra sair. Mas também se não me sair, se não me chamar, eu vou bloquear.
Ah, eu chamo. Mental. Hoje, eu chamo. Eu super chamo. Eu também, se eu tiver com vontade, eu chamo. Não, Depende eu, do que ele vai pensar. eu ainda não faço isso, não. Eu chamo. Eu Quando eu o cara espero não um quer pouco, e eu pergunto. mas eu vejo quando enrola. Eu primeiro estou conhecendo a pessoa. Sim, Eu não lógico. E outra coisa, antes de sair com um homem, eu investigo a vida dele toda. Sim. Porque assim, a gente sabe que nessa sociedade, cuidado, eu pego o mulher tem CPF, busco tudo. no Jus sistema, Brasil. no Jus Brasil, vejo quantas entradas já teve, se é mais de Pergunto crime. para as amigas quando tem. É. Porque a gente hoje com a rede social, Sim. eu já descobri homem casado que queria sair comigo. Nossa. Isso. Então, Isso assim, isso você tendo rede terrível. social, você busca ali uma pessoa, uma outra mulher que é em comum com o cara, e você pergunta, e aí, você conhece fulano? A gente tá se paquerando. Você indica? Eu pergunto. Sem problema nenhum. Pra mim, isso é natural. Se o homem se incomodar, é porque ele deve. Tô nem aí pra ele. Vá. Chispe. Qual o tipo de leite que você gosta? Você prefere na sua idade Mucilon? Qual é o outro? Mucilon, no trem sênior. sênior. Ou Olha no isso. trem sênior. Qual a Olha, sua preferência? eu vou ser bem sincera com vocês. Não sou fã de Mucilon. Eu digo assim, por ter uma filha de 25, quando vem um cara muito novo, menina, me aconteceu uma coisa muito engraçada. Porque assim, eu fui falar de uma rede social de paquera, e aí essa rede social me deu, né, um cupom. Eu disse, eu não vou fazer propaganda de vocês sem que eu ganhe nada com isso. Muito bom. Aí eles me deram. Eles abriram para mim, né, o premium da rede social. Não vou falar aqui para não fazer propaganda gratuita. Sim, lógico. E eu, a partir disso, tive acesso a todos os caras que tinham me dado like durante o tempo que eu não tinha visto, não conseguia ver. Aí eu comecei a achar interessante que eram muitos homens mais novos, de 20 e pouco. Aí eu comecei a anotar, eu juro, eu tenho anotado isso. Era tipo assim, 50% de homens abaixo de 30. Abaixo de 30. Acho que era isso, ou era de 25. 30% os 50 a mais. Eu, na época, tinha 40 e pouco, né? 44, por aí. Já tem um tempo isso. E o 25%, 20% os da minha idade. Eu digo, gente, os homens da minha idade não querem namorar com mulheres, não querem nada com mulheres da minha idade. Isso aqui é uma questão social. Isso aqui é social, porque era um número... dá para fazer um estudo, né, com isso. Com certeza. E aí... eu levei esses números, inclusive, para a rede social, porque eu fiz com eles um trabalho, né, de divulgação. Ela deu risada, eu digo assim, gente, eu achei muito interessante, eu gostei de ver isso. Só que eu não consigo paquerar homem muito mais novo. São mais novos que eu, porque os mais velhos que eu também são chatos. Porque a partir dos 45, a maioria é muito machista. É muito machista. E essa fase dos 40, né? Entra a crise dos 40, eles querem mulheres para dominar, mulher para mostrar que tá com a novinha do lado. Eu não vou ser isso. Muito pelo contrário, eu tenho uma personalidade, eu falo firmemente. Você fala o que Então, quer. eu falo o que eu quero. E aí eu entro no limbo. Porque eu não tô a fim de pegar os novinhos, não acho justo, não acho correto, né? Assim, para mim, não acho legal. Os da minha idade são chatos, machistas, e o mais velho eu não tenho atração, muito mais velho que eu, não tenho atração física mesmo, e não aparece um. E o mais velho também não é muito interessante. É raro um homem interessante hoje em dia. Hoje em dia a gente tem amigas mais interessantes do que homens. Verdade. Você falou tudo. Tem dia que eu prefiro... Tem dia não, a maioria das vezes eu prefiro estar com minhas amigas. Tomar um vinho com as amigas, conversando, se O cara divertindo, não tem nem rindo. papo nem no zap de conversar. Não, gente. Vamos sair com as friends, que é muito melhor. Kika, muito obrigada. Que conversa gostosa. Você é maravilhosa. Passaria a tarde toda, a noite toda, a manhã toda aqui. Você é maravilhosa. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Que você possa retornar outras vezes quando a tendência da moda mudar. Pessoal, sigam essa mulher, né? Ela oferece várias consultorias de moda, né? Em várias áreas. Os principais serviços dela ainda assim
na área de moda, não é isso? Isso. As consultorias. Se você está com dificuldade de escolher aquela roupa para arrasar, aquela mala de 10 quilos para levar para Eu dou viagem. palestra de feminismo, de moda. De Né? feminismo, Ou isso mesmo, né? inclusive. Falar sobre contrato. feminismo. Ela é maravilhosa. A mulher é essa. Pode contratar. E vamos aproveitar, né? Falar um pouquinho do nosso patrocinador. É a Mistura Mágica. É a loja física, fica na cidade de Rua Barbosa. E também agora estamos começando a loja online. Vamos introduzir isso, porque foi até uma demanda minha, que eu falei, vou começar a anunciar no podcast. O Pode Dar é o Brasil inteiro. Então, vamos começar a ter também a loja online. E aqui é um mimo para você. Muito obrigada. Feliz. Espero que você goste. E Obrigada. quero que você faça as considerações finais. Nossa, eu acho que assim, o que eu posso, né, entregar para as mulheres, para as pessoas que estão me assistindo. A primeira coisa é autoconhecimento, né? Uma das perguntas que eu faço quando uma cliente chega para mim é: você faz terapia? Porque às vezes eu mexo, né, com a consultoria de imagem, com a imagem, a mulher é muito ligada à imagem, como eu falei. Então, assim, tenha autoconhecimento, faça com que a sua imagem seja você. Acho que isso é fenomenal, é assim, o que a gente pode fazer é ser mais verdadeira possível, porque aí a gente não adoece, não tenta atender a expectativa do outro. Dá para atender a expectativa do outro, mas sem deixar de ser a gente. Com certeza. Muito obrigada. Até o próximo episódio. Tchau. Carla.